Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula do curso de desenvolvimento de aplicações utilizando aqui o MIT App Inventor. Nesta primeira aula vamos ver como é que podemos fazer o registro e vamos também começar aqui a utilizar o App Inventor. Portanto, eu vou procurar aqui no Google, vou meter aqui MIT App Inventor e tenho aqui o site. Vou carregar aqui em MIT App Inventor e a opção aqui, eu tenho aqui uma informação sobre o App Inventor, mas vou carregar aqui sobre Create Apps, este botão que está aqui laranja. E portanto, o que é que ele me vai permitir aqui, o que é que ele me vai perguntar? Para já, vai-me acontecer aqui uma coisa que é, vai-me perguntar se eu quero utilizar a minha conta do Google. Eu já tenho aqui a conta criada, portanto vou dizer que sim. No entanto, eu vou simular aqui se eu não tivesse a conta criada, ou seja, se eu tivesse que utilizar aqui que tivesse que fazer aqui o registro. Portanto, vou fazer aqui Create Apps, mesmo botão, mesmo site, mesmo botão, e ele agora vai procurar pela minha conta do Google. Caso eu não tenha a conta criada, tenho aqui a opção de criar conta e, portanto, vai-me pedir aqui para eu criar uma conta do Google. Pronto, é necessário para podermos avançar e, portanto, quem não tiver tem que, obviamente, criar. Para quem já tem a conta criada, basta entrar com os seus dados da conta do Google. E não precisamos fazer absolutamente nada, não precisamos de criar, fazer algum download, instalar algum tipo de software, não é necessário nada. Portanto, a primeira janela que está aqui a abrir, ele dá-me aqui alguma informação, neste caso dizem que houve uma atualização do App Inventor, e como da última vez que eu entrei aqui, esta atualização ainda não tinha sido mostrada, portanto ele está aqui a mostrar muito bem que já há aqui mais uma atualização. Portanto, se eu quiser ver, vou aqui às notas da aplicação. Vou começar por, muito bem, vou fazer aqui continuar. Vou começar por criar uma aplicação. Eu já tinha aqui os meus projetos. Se for aqui My Projects, eu vou encontrar aqui os projetos que já fui desenvolvendo. Se eu quiser criar um novo projeto, quem não tem projeto, esta parte vem em branco, mas se eu quiser criar um projeto, passo aqui a Start a New Project. E vou dar aqui o nome a esse projeto. App de teste, por exemplo. Faço OK. E ele vai abrir por pré-definição aqui já um ecrã num smartphone em que eu posso alterar aqui. Se eu quiser para um tablet, posso meter um tablet. Se eu quiser para um tamanho do monitor, também é possível fazer. Okay? Neste caso eu vou colocar aqui um font size e passo a ter aqui então este ecrã criado, este inicial aqui criado. Vamos só ver aqui como é que é constituído aqui o ambiente de trabalho do MIT App Inventor e depois numa próxima aula vamos começar aqui então já a criar uma pequena aplicação. Portanto, como é que é constituído aqui o meu ambiente de trabalho? Para já pelas ferramentas que estão aqui neste painel do lado esquerdo. Nós temos vários tipos de ferramentas, temos aqui o User Interface, onde eu posso encontrar botões, onde eu posso encontrar as caixinhas de check, que são aquelas caixinhas que eu carrego e fica lá um certo dentro. Alguns outros botões, sei lá, um switch, uma caixa de texto, são tudo ferramentas do User Interface. Depois tenho também as ferramentas de layout e estas estão relacionadas, e vamos falar nelas logo na primeira aula, na próxima aula vamos falar nelas, estão relacionadas com como é que eu organizo o meu ecrã em termos de outros conteúdos, sobretudo dentro do User Interface. Como é que eu vou dispor os botões, como é que eu vou dispor os textos, etc. dentro deste primeiro ecrã. Depois vamos ver também aqui a questão das ferramentas mídia, onde eu posso ter aqui algumas ferramentas relacionadas com mídia, desde som, desde vídeo, etc. Depois também encontramos aqui as ferramentas de desenho, Drawing and Animation, onde eu posso colocar aqui também alguns objetos deste tipo. A ferramenta Maps, onde eu posso também utilizar aqui os mapas. A ferramenta Sensors,
onde eu posso utilizar os sensores do meu telemóvel, ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que estou a utilizar aqui um acelerómetro, que é algo que quase todos os telemóveis já têm, ou o giroscópio, ou um sensor de localização, GPS, por exemplo. Pronto, são tudo sensores que são utilizados pelos nossos telemóveis e que eu posso programar para utilizar na minha aplicação. Depois também temos aqui as ferramentas do nível social, sei lá, um email picker, de fazer um telefonema, etc. Depois o storage, onde é que eu vou guardar, como é que se tenho base de dados, se não tenho base de dados, e portanto se vou guardar dentro de um fecheiro, também vou encontrar isso aqui. E depois também conectividade por Bluetooth, pela internet, porta de série, pronto, são tudo também ferramentas que eu posso utilizar numa aplicação. Depois temos aqui algumas que são menos utilizadas, mais específicas, sobretudo para quem tem, por exemplo, um Lego Mindstorms, onde eu posso criar aqui uma aplicação para interagir com os robôs da Mindstorms. Para além disso, depois temos aqui algumas experimentais, neste caso uma base de dados, e extensões que depois posso ir buscar a outros sites, outras opções que posso depois importar para aqui. Na parte central eu vou encontrar um emulador, neste caso o emulador é um telefone fictício que me vai permitir mostrar aqui como é que fica a minha apresentação. Por cima destas duas barras temos os screens. O que é que são os screens? São os ecrãs que têm a minha aplicação. Neste caso ela só tem um, eu estou no screen 1, que é visível aqui pelos componentes da minha aplicação. À medida que eu for adicionando componentes, eles também vão ficando aqui registados e posso renomeá-los também aqui dentro deste quadro com o rename ou o delete. Depois, se eu quisesse adicionar mais screens, faria aqui no botão, ele pergunta-me qual é o nome do screen que quer, faria OK e ele adiciona. Obviamente que eu vou falar nisto mais detalhadamente nas próximas aulas e, portanto, por agora vou só saltar, porque o objetivo é percebermos nesta aula como é que é o ambiente de trabalho do MIT App Inventor. Do lado direito eu tenho algumas funcionalidades relativamente ao componente que tenho selecionado. Algumas não são funcionalidades, são propriedades do componente que eu tenho selecionado. Neste caso, o único componente que nós temos é o screen, é o meu ecrã, portanto, eu tenho aqui algumas propriedades, por exemplo, eu tenho aqui uma cor, qual é a cor de defeito, como é que é o alinhamento horizontal, se está à esquerda, ao centro, à direita, no vertical, se está no topo, ao centro ou na parte inferior, o nome da minha aplicação, portanto é um nome que depois vai aparecer quando eu tiver aqui a minha aplicação, neste caso tenho aqui o app test. O background color, neste caso o background está a branco, eu posso selecionar aqui, por exemplo, um orange e aquele ecrã passa para laranja. Posso ter, se eu não quiser uma cor, posso colocar uma imagem, portanto posso fazer aqui o upload de um fecheiro, escolher aqui um fecheiro e vou buscar aqui as minhas imagens, por exemplo aqui uma imagem, faço OK. Aqui está a minha imagem, obviamente não está ali com as dimensões certas, mas isso depois é algo que eu vou deixar mais tarde para depois avançarmos. Depois vamos só ver aqui mais 2 ou 3 opções que podem ser úteis. O Close Screen Animation, como é que fecham as animações no meu ecrã, eu vou deixar para depois, mas é no fundo o efeito que faz quando eu fecho a minha aplicação. Posso fazer um fade, um zoom, um slide, etc. Portanto, o ícone, que será o ícone da minha app, aquele ícone que fica quando nós instalamos uma aplicação. Atenção que este ícone deve respeitar aqui algumas dimensões, obviamente não deve ser aqui esta imagem que eu coloquei do Ferrari. Eu depois também posso na próxima aula, quando criarmos aqui um ícone, posso aqui explicar melhor. Ok, só saltando aqui algumas coisas, as cores que eu posso ter nesta aplicação, o que é que eu posso ter aqui mais que possa ser importante? O sizing, isto é muito importante, eu posso dizer que a minha aplicação é responsive ou que é fixed,
E o que é que isto quer dizer? Fixed quer dizer que ela vai ter um tamanho pré-definido e, portanto, quer dizer que ela não vai alterar o tamanho independentemente do telefone ou dispositivo que eu estiver a utilizar. Se eu colocar como responsive, a aplicação vai responder ao tamanho do ecrã. Quer dizer que se eu tiver um ecrã maior, ela vai adaptar-se a esse ecrã maior. Se eu tiver um ecrã mais pequeno, ele irá adaptar-se a um ecrã mais pequeno. Depois aqui os temas, no fundo é o tema que estamos a utilizar clássico, mas pode ser um device default. Tem a ver aqui com o tema que estamos a aplicar na app. Depende obviamente da versão do Android, mas se eu colocar aqui o clássico, ele coloca aquela barrazinha. Se eu quiser ter aqui um ambiente mais black text ou coisa assim, ou um dark mode, que é muito utilizado. Acho que meti o dark mode, às vezes é muito usado por causa da poupança de bateria. E o título do ecrã, o que é que eu quero que apareça aqui? Lá, posso colocar aqui Ferrari. Oi, Ferrari. Só aqui, cá está, o título que aparece ali neste ecrã. Se é visível o título ou não, posso marcá-lo ou desmarcá-lo, posso não querer que apareça esse título. E depois qual é se eu tenho um tutorial sobre a minha apresentação, se eu tenho um site, por exemplo, com tutorial, posso colocar aqui o endereço para o utilizador da aplicação poder consultar. Depois tenho aqui a versão que estou a utilizar, o nome da versão, isto é importante para depois fazermos as atualizações da aplicação. Ok, eu saltei aqui alguns pormenores, alguns são importantes, alguns não, a maior parte não são importantes, por acaso saltei aqui um que é importante, que tem a ver com a orientação do ecrã, que eu posso ter uma aplicação do tipo Portrait, posso ter, que é a que está a ser utilizada agora, posso utilizar Landscape, no fundo é uma aplicação, é algo assim, quando o utilizador abre a aplicação tem que necessariamente rodar o ecrã para conseguir ver o conteúdo. E depois posso ter aqui, por exemplo, através do sensor. O que é através do sensor? A própria aplicação vai verificar o sensor de orientação do telemóvel e vai perceber se ele está na horizontal, na vertical e adapta-se conforme esse sensor. Ok, e acho que para a primeira aula deste curso abordei assim a maior parte do que podemos fazer. Na próxima aula continuamos do que podemos fazer, não como é que iniciamos e como é que é constituído este ambiente de trabalho. Na próxima aula vamos ver então como é que nós podemos começar a adicionar aqui alguns conteúdos à nossa aplicação, como é que podemos criar depois as interações com também com o utilizador da aplicação, com a mudança de ecrãs e com algumas animações que podemos fazer aqui. Então, animações quer dizer alguns elementos de layout e também de user interface que podemos utilizar.